Quando eu fui convidado e me deram o tema da mesa do qual eu participaria, o jornalismo como pilar da democracia, eu fiz uma fala que mistura muito as minhas posições de sujeito. Eu sou jornalista, trabalhei 10 anos na imprensa, 2 anos na imprensa escrita, como a gente fala, em jornal impresso. Depois trabalhei 2 anos em televisão, mas eu também sou professor dos cursos de comunicação e eu também sou parlamentar eleito. Então eu pensei numa fala que misturasse um pouco essas posições de sujeito que eu ocupo, e nesse sentido ela vai ser ligeiramente diferente das falas de Azenha e de Sinara, que foram mais testemunhos que são importantes, os testemunhos de 2 grandes jornalistas que hoje trabalham num outro espaço, numa outra mídia. Então, pensando no jornalismo como pilar da democracia, vamos pensar primeiro na democracia, essa experiência que muda no tempo e no espaço. A democracia não está dada desde o século IV a.C., quando ela começa. Até hoje, a democracia está em permanente transformação. Ela varia no tempo e no espaço. A democracia brasileira, a experiência democrática brasileira, se é que podemos chamar o que estamos vivendo no momento de democracia, é bastante diferente da democracia americana, que é diferente da democracia canadense e por aí vai. Então há uma variação da experiência democrática no tempo e uma variação também no espaço. E essas experiências dependem muito das relações daqueles que estão dentro da polis ou que lutam para entrar na polis. E é sempre bom lembrar que lá no século IV a.C., quando a democracia começa, da polis não participavam as mulheres nem os escravos. Então essa batalha para que alguns atores se tornem atores políticos é uma batalha constante, marcou a história da humanidade. O jornalismo também é uma prática humana anterior aos meios onde o jornalismo é praticado. A gente pode dizer que a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita à mão e enviada ao rei de Portugal, é um exercício de jornalismo, né? O cara comunicou o que estava acontecendo aqui, o que ele viu aqui. Então, podemos resumir de uma maneira muito simplista o jornalismo como uma prática de comunicar, tornar comum a todos o maior número de pessoas, fatos e opiniões. Nesse sentido, o jornalismo é anterior às mídias onde ele foi praticado. Claro que o jornalismo passou a ser conhecido como tal e se configurou como tal, junto com o próprio raiar da modernidade, da invenção da imprensa, que criou o que a gente chama de galáxia de Gutenberg. E não por acaso, todas as metáforas que ainda hoje empregamos são metáforas ligadas ao jornalismo impresso. Mesmo quando o jornalismo passou para outros meios, como o rádio, quando o rádio surgiu, ou para a televisão, quando surgiu a televisão. Então o jornalismo sobrevive às diferentes mídias, é impactado por essas diferentes mídias, por isso que o McLuhan, que vem sendo inclusive resgatado ultimamente, e foi desprezado durante um tempo, mas vem sendo resgatado, ele vai dizer que o meio é a mensagem, na medida em que o meio onde o jornalismo é praticado produz um impacto, não só no jornalismo, na prática jornalística, mas um impacto comportamental nos nossos comportamentos e até mesmo nas estruturas arquitetônicas. A sala da TV, por exemplo, é algo que surgiu por causa do aparelho de televisão, né? Então, uma mudança nesse sentido. E nessa relação dessa prática que passa pelos meios, estabelece uma rede com os meios, se modifica na relação com os meios, essa prática na relação com a democracia também sempre estabeleceu uma relação bastante ambivalente, porque o jornalismo e um jornal, ele é tanta gente, né? Na verdade, então, não gosta de tratar os meios de comunicação de massa na sua pluralidade, nas suas especificidades, como blocos monolíticos, porque os meios não existem em si mesmos, né? Os meios são espaços de disputa entre quem rala por eles, nós, os jornalistas, que ganhamos salários miseráveis, submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, mas que muitas vezes nos seduzimos pelos louros, pela vaidade do nome no jornal, né? É uma profissão muito marcada pelo narcisismo, pelo ego, né? Pela inflação do ego. E é uma batalha entre essas pessoas que ralam e logo os donos dos jornais, que aí, óbvio, esses meios de comunicação como meios de produção da notícia e de divulgação e circulação da notícia passaram a ser
meios dominados pelas elites econômicas que também dominavam outros meios de produção. Então, essa relação entre jornalismo e democracia sempre foi uma relação bastante ambígua. Se, por um lado, repórteres nas redações de jornais dos diferentes meios tentavam ampliar o espaço da cidadania, abrir a polis para incluir atores que o sistema buscava excluir, por outro lado, muitas vezes, inúmeras vezes, os donos de jornais e seus asseclas, os sabuchos, aqueles que falavam diretamente com eles, os diretores de redação, trabalhavam o contrário. Isso não invalida o trabalho de repórteres que deram muitas vezes a vida em reportagens investigativas para delatar esquemas de corrupção ou grupos de extermínio, por exemplo. Essa pessoa fez isso em nome da vaidade? Pode ter sido, mas ela fez talvez muito mais no sentido de utilidade, porque quando a gente escolhe ser jornalista, eu pelo menos quando escolhi, eu não pensei na Fátima Bernardes nem no William Bonner, né? Eu escolhi ser jornalista porque eu vi a National Geographic na biblioteca da casa paroquial. Eu era da pastoral, tinha 12 anos e vi uma National Geographic e folheando disse para mim mesmo que quero trabalhar com isso, rodar o mundo, ver e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o bonito, para citar o Joaquim Pedro de Andrade quando fala sobre o cinema. Então essa relação, ora o jornalismo serve para sustentar, ampliar e fortalecer a democracia, ora o jornalismo vai contra a democracia, em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, recentemente a gente viu como a imprensa alinhada, a chamada grande imprensa, e eu estou incluindo os diferentes meios de comunicação, a rádio, né, ou rádio, a TV, os jornais impressos, as revistas e também as novas tecnologias da comunicação que abraçam tudo isso, que é a internet. Esse dilúvio. A gente viu como a chamada grande mídia, sobretudo a mídia de massa, se alinhou editorialmente para derrubar o governo Dilma. Porque é óbvio que esses meios de comunicação, numa relação com os outros meios de produção, têm interesse em conservar e manter os privilégios de uma determinada classe social. Certo? Isso é fato. Mas, por outro lado, houve dentro desses jornais, mesmo durante esse processo, quem batalhou lá dentro por algo mais democrático, por uma cobertura mais democrática sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então é uma relação o demais ambígua, certo? E ambígua não é só nesse embate entre os donos de jornais e os repórteres. Muitas vezes, dentro da própria redação, ali, onde as relações são horizontais, nós temos embates dentro. Eu lembro, por exemplo, no Correio da Bahia, toda a equipe do Caderno de Cidades, onde eu trabalhava, e a equipe do Caderno de Cultura, e a equipe de polícia, por exemplo, e política, era bastante diversa ideologicamente, ou seja, do ponto de vista da ideologia política. Enquanto nós de cidade e alguns do Caderno de Cultura éramos mais progressistas de esquerda, se a gente quiser usar essa expressão, toda a turma de polícia e a turma de política era direitona. Então é um embate que se dava horizontalmente entre os próprios jornalistas, certo? Então, a democracia, ela depende, o jornalismo, ele passa a ser pilar da democracia, na medida em que ele serve para democratizar a democracia, naquele sentido que Boaventura de Sousa Santos fala, tornar o espaço da polis um espaço mais aberto a diferentes atores que possam agir dentro desse espaço em nome do bem comum, em nome da vida boa para todos e todas. E é importante lembrar que, já que o jornalismo é uma prática que torna comunica para um número maior de pessoas fatos e opiniões, é sempre bom lembrar que o fenômeno da comunicação, a gente aprende isso desde a 4ª série, dividindo o fenômeno da comunicação naquele esquema muito simples. Ele é feito de emissor, receptor do lado de cá e uma mensagem que está envolvida por um meio, que é a mídia, né? Esse termo mídia é uma corruptela de como a gente pronuncia mídia em inglês, meio, médium, né? Aliás, os médiums dos terreiros de candomblé e dos centros de umbanda são meios para um orixá e para uma entidade. Desculpa. São meios para um orixá e uma entidade. Clarissa gritou agora, a entidade. O meu Oxóssi acabou de gritar. Então, lembrando desse esquema simples, emissor, mensagem, meio, receptor, é sempre bom lembrar que
O emissor é quem endereça a mensagem. E ele tenta codificar essa mensagem. Ele tem um saber, né? Seja a língua, conhecer bem a língua, os mecanismos da língua, esse meio de comunicação poderosíssimo, mais que isso, essa instituição que tece nossas subjetividades. Quer dizer, você conhecer a língua, você codificar uma mensagem para mandar, você fazer um endereçamento de uma mensagem. O mesmo você prega quando você está na televisão. Você sabe que tem um enquadramento, a luz, a maneira como você coloca a fonte, tem um extra quadro e por aí vai. Ou seja, por mais que a gente controle e tente controlar, esteja seguro de que a gente quer produzir aquele sentido naquelas pessoas, o sentido mesmo só vai ser produzido na recepção. O receptor tem um papel fundamental nessa relação e muitas vezes nós expressamos com nossas teorias da conspiração e nossa tentativa de dar poder demais aos endereçadores, aqueles que interessam as mensagens, seja o jornal em si mesmo ou o telejornal em si mesmo, seja o repórter que fez aquela matéria, que editou aquela matéria, seja edição em vídeo ou em áudio, seja edição escrita. Às vezes a gente dá poder demais e esquece do receptor. E essa recepção da mensagem, ela está sempre mediada culturalmente. E aqui eu estou usando a expressão de Jesus Martí Barbero, que é um dos teóricos da comunicação latino-americano, mexicano, na verdade. O Jesus Martí Barbero e o Neto Garcia Klein são, digamos assim, os novos teóricos da comunicação que renovaram as teorias e puseram, inclusive, sob crítica a teoria frankfurtiana, a teoria da escola de Frankfurt de inspiração marxista, que dá poder demais aos meios, né, o controle dos meios sobre as massas, esquecendo dessa capacidade de resistência que tem do lado do receptor. Então, essa mensagem é sempre mediada por diversas posições de sujeito. A posição que vem da classe, a posição que vem do gênero, da identidade de gênero, da orientação sexual, da etnia, do lugar de origem, do grau de alfabetização e por aí vai. Então, a mensagem, os sentidos vão sendo produzidos de maneira diferente. Não há controle.